Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos, eu trago raciocínio clínico, né? E hoje, como muito solicitado por vocês, falarei de como selecionar os melhores pontos de acupuntura, seguindo o raciocínio clínico, né? Que eu trago sempre aqui nos meus atendimentos, tá? Então sejam todos muito bem-vindos. A qualquer dúvida é só me mandando no direct aí que eu vou respondendo no direct, no chat, tá? Hoje então vamos falar como selecionar os melhores pontos de acupuntura, tá? É uma das perguntas que eu mais recebo, né? Ah, professor, fala um ponto bom para isso, um ponto bom para aquilo, mas eu gosto sempre de lembrar que ponto sozinho não faz milagres, tá? Tudo depende de uma boa anamnese, de uma boa fisiologia energética, de um bom diagnóstico energético para você seguir a melhor linha terapêutica. Show? Beleza? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos. Aê! Café com acupuntura. Show de bola! Bom dia, André Almeida, Nelita, Juliana. Sejam todos muito bem-vindos. Isso, perfeito. Consegui fixar aqui. Vamos lá para nós começarmos. Sejam todos muito bem-vindos. Então vamos lá. Vamos entender um pouquinho do que se faz necessário, né? Para a gente aprender a selecionar os melhores pontos de acupuntura, né? Eu acho que essa é uma dúvida que a maioria dos acupunturistas tem. Eu também já tive, né? Quando estávamos lá no ambulatório, né? Sempre batia aquela dúvida, beleza, avaliei meu paciente, cheguei aqui no padrão síndrome, mas qual é o ponto melhor para esse paciente? Como escolher o melhor ponto? Como saber que eu estou seguindo a melhor linha terapêutica, né? Então, para isso, eu trago alguns princípios básicos que nós precisamos entender para selecionar os melhores pontos de acupuntura, tá? Então, vamos lá. Vou começar a anotar aqui, tá? Todo mundo sabe aí, depois eu tiro foto e posto lá no canal do acupunturista no Telegram. Então, vou colocar aqui como selecionar os melhores pontos de acupuntura. Perfeito. Então, quais são os princípios básicos que nós precisamos entender, né? Quais são os princípios básicos que precisamos entender? Principal, para você entender e ter na mente o raciocínio clínico para você seguir os melhores pontos de acupuntura, o primeiro princípio é os seus objetivos. Os seus objetivos com o seu tratamento. Tá? Então, sempre que eu recebo uma pergunta, professor, qual que é o melhor ponto para me tratar uma dor lombar? Ah, professor, qual que é o melhor ponto para ansiedade? Qual que é o melhor ponto para constipação intestinal? Então, depende do seu objetivo. E o objetivo, então, ele vem por alguns princípios básicos, né? Os objetivos, você só vai conseguir traçar os objetivos para o seu tratamento através da anamnese do seu paciente, né? Dentro da anamnese, você vai ter que entender da fisiologia energética, que esse paciente está com alguma alteração. Então, se o seu paciente tem alguma alteração da fisiologia energética, ele gera um padrão de desequilíbrio energético, que é o terceiro princípio, que é o padrão de desequilíbrio energético que você vê através do diagnóstico. Opa, troquei as letras aqui, né? Diagnóstico. Diagnóstico energético. Tá? Então, olha só que interessante. Você segue uma linha terapêutica através da busca dos objetivos. Então, o que você tem que ter na sua mente para você selecionar os principais pontos de acupuntura, os melhores pontos de acupuntura para o seu paciente? Primeiro, o objetivo. Qual que é o objetivo do seu tratamento? Isso, você só vai saber o objetivo do seu tratamento se você fizer uma boa anamnese, entender da fisiologia energética, fizer o diagnóstico energético.
Agora, se você quiser ter os melhores resultados, tá? Se você quiser ter os melhores resultados com a acupuntura, além de tudo isso, você vai ter que chegar também, vou até colocar de outra cor aqui, no diagnóstico emocional. E aí eu já trago isso aqui tudo junto para você entender como eu vou selecionar os melhores pontos de acupuntura para o meu paciente. Perfeito? Então aqui é o princípio básico. É o princípio básico. A partir do momento em que eu entendo a história do meu paciente, a partir do momento que eu entendo a fisiologia energética, entendo dos padrões de desequilíbrios energéticos, faço um bom diagnóstico energético e emocional, agora sim eu tenho na mão os meus objetivos para que eu possa então selecionar os pontos. Pontos de acupuntura. De forma alguma, eu consigo saber qual o melhor ponto de acupuntura para o meu paciente se eu não tiver em mente tudo isso aqui. Se eu não tiver em mente isso aqui. Então não adianta a gente querer falar, né, sobre o melhor ponto para tratar a dor lombar, né? Não tem como. Não tem como. E aí, muitos confundem isso com os vídeos que eu faço no meu Instagram sobre dicas de ponto. O que eu faço em dicas de ponto é mostrar o estudo daquele ponto que você pode usar de acordo com esses objetivos. De acordo com esses objetivos. Então, aqueles pontos sozinhos que eu passo de dica de ponto no meu Instagram, eles não são milagrosos. Não são únicos. Tá? Tudo vai depender da linha terapêutica que você vai seguir aqui, ó, na seleção de pontos de acupuntura. Linha terapêutica. Certo? Tendo isso em mente, agora sim a gente consegue, né, raciocinar clinicamente de uma maneira muito mais ampla. Da mesma forma que nós estávamos fazendo nos programas Cafés com Acupuntura passados. Tá? Então a gente fazia o raciocínio clínico e hoje eu vou mostrar como selecionar esses melhores pontos. Perfeito? Então manda aí uma patologia para a gente fazer o raciocínio clínico em cima da fisiologia energética, dos possíveis diagnósticos energéticos e emocionais, para que a gente trace os melhores pontos para essa patologia de acordo com esses padrões. Então vocês vão ver que eu vou falar várias sugestões de pontos, tá? E não são protocolos fechados, tá? Exatamente, André. Pontos sozinhos são tiros no escuro. Eles podem até resultar em alguma melhora, mas não resolve o problema. Exatamente isso. Essa é a visão que eu quero passar para vocês sempre aqui, né, dentro do Café com Acupuntura. Tá? A não ser que você queira um objetivo específico. Por exemplo, dessensibilizar a insegurança e o medo. Se você quiser dessensibilizar a insegurança e o medo, você faz a dessensibilização da água, que ele é um passo a passo fechado, para você fazer essa limpeza no sistema límbico que eu mostro dentro do curso de inteligência emocional. Show? Boa! Vamos lá então. Vamos falar sobre hipertensão arterial. Então, ó, hipertensão arterial sistêmica é uma patologia. Vamos escolher os melhores pontos para ela? Então, para eu escolher os melhores pontos para hipertensão arterial, né, eu preciso pensar a respeito da anamnese desse paciente. Certo? Então, vamos lá. Eu vou falando aqui aos pouquinhos, tá? E aí a gente entende dos padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. Então, vamos lá. Hipertensão arterial sistêmica. Então, geralmente, o nosso paciente com hipertensão arterial sistêmica, ele chega no nosso consultório, né, trazendo esse quadro de aumento de pressão. E aí, segundo a anamnese, a história que esse paciente vai me contar, e cada história é única, nós vamos seguir um processo, tá, de seleção dos pontos. Principalmente, nós temos que entender que essa hipertensão arterial sistêmica, ela vem por conta de um desequilíbrio do coração. Show? Um desequilíbrio do coração.
Então temos um desequilíbrio do coração que gera um processo, né, de alteração na fisiologia energética a princípio e depois uma alteração na fisiologia física do coração, alterando ali a pressão arterial. Então a pressão arterial ela vem por conta de um desequilíbrio, né, principalmente do sistema cardiovascular, né, onde o coração ele pode aumentar a sua potência, né, de fração de ejeção, gerando um aumento da pressão, ou esse aumento da pressão também pode acontecer por conta de uma calcificação, que é muito comum no idoso, uma calcificação dos vasos sanguíneos. Então, quando o coração faz a força de bomba para bombear o sangue, a pressão que esse coração imprime no sangue faz com que esse sangue bate na parede do vaso sanguíneo, que é elástica, e gera ali, então, um valor da pressão arterial. Com o envelhecimento, nós temos um processo de calcificação, né, dessas artérias, dessas veias. Então, essa pressão que o coração fornece ali na fração de ejeção do sangue, bate nessa parede que já não é tão elástica, mas aumentando uma resistência que gera um nível de pressão mais alterado. Olha que interessante nós entendermos isso, porque agora nós sabemos que temos sim uma alteração do coração. Tá? Mas aí, mais do que isso, nós precisamos entender, dentro da fisiologia energética, que nós temos leis de geração e leis de dominância. Leis de geração e dominância. Então, nós podemos ter uma hipertensão arterial puramente por um desequilíbrio, seja energético, emocional e físico do fogo, que gera um padrão de desequilíbrio energético de calor, aumento do calor. Por quê? Porque se o coração bombeia mais forte o sangue, gera mais energia mecânica, essa energia mecânica é convertida em calor, gera um padrão energético de calor. Certo? Mas nós precisamos entender também que um aumento da ascensão da energia Yang, tá? Aumento da ascensão da energia Yang do fígado. Então podemos ter aqui um fígado comprometido, gerando ascensão da energia Yang, que também compromete o coração. Olha, eu estou falando com vários fatores de desequilíbrios energéticos. Então cada paciente pode ter 1, 2, 3 ou todos esses padrões de desequilíbrios. Perfeito? Show, a Karen falando que o café com computador ficou mais especial com esse chorinho no fundo, né? E esse foi baixinho ainda. Ele tá tranquilo, tá dormindo a noite toda, tá mamando, então ele tá calmo. Maravilha. Então, nós temos uma trilha sonora agora no Café com a Compultura, que é um chorinho de bebê. Então, vão acostumando aí que vai ser frequente aí nesses próximos meses, anos, sei lá. Maravilha. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Vocês são incríveis. Tá? Então, nós podemos ter também a alteração do fígado. Nós podemos ter um processo de cronicidade. Como eu falei, o envelhecimento, né? O envelhecimento gera uma alteração de forma nos vasos sanguíneos. Gera uma alteração de forma nos vasos sanguíneos. Gera uma calcificação. Então, a terra pode estar envolvida, gerando uma estagnação de energia no vaso sanguíneo. E quem coordena o vaso sanguíneo? O próprio fogo. A terra interferindo nos vasos sanguíneos. Olha a quantidade de padrões sindrômicos que nós podemos ter num puro paciente com hipertensão arterial. Nós estamos fazendo didaticamente algo aqui, né, pensando que esse paciente só tem esse padrão de desequilíbrio. Tá? Mas a hipertensão arterial também, ela pode acontecer por um processo de envelhecimento que desgasta a energia ancestral, gerando a ascensão do fogo. Então nós também podemos ter um processo de água, gerando uma deficiência do Yin, que gera uma ascensão do calor. E essa alteração da água, ela pode também gerar por outros fatores.
a água alterando diretamente o calor, mas podemos ter então um padrão de desequilíbrio da água interferindo na madeira, gerando a ascensão da energia Yang, interferindo no aumento do calor. Então, água, madeira e fogo. Água, madeira e fogo. Mais do que isso, nós podemos ter um padrão de desequilíbrio da água interferindo na terra, um padrão de envelhecimento de baixa energia ancestral, gerando uma estagnação, gerando um processo de comprometimento de aumento do calor, aumento do fogo. Água, terra, fogo. Olha só o nível de alteração que nós podemos ter. Nós podemos ter ainda níveis de hipertensão arterial por outros padrões de desequilíbrios energéticos, como também o metal interferindo diretamente, o metal gerando uma deficiência da energia Yang através da respiração, pacientes com alterações respiratórias, né, que também pode vir do envelhecimento, um DPOC, asma, bronquites, pneumonias de repetições que temos em idosos, processos inflamatórios que geram a deficiência da energia Yang, que também interfere diretamente no calor, alterando a energia do coração, do fogo, fazendo com que esse paciente tenha alteração de hipertensão arterial. E assim como na água, nós também podemos ter o metal interferindo na terra, gerando estagnação, gerando o processo, né, de estagnação que altera os vasos sanguíneos. Nós podemos ter um metal interferindo na água, que interfere na madeira, que interfere no fogo. Tá? E aqui eu preciso fazer uma pausa com vocês. Vocês estão entendendo o que é analisar um padrão de desequilíbrio energético? Sim ou não? Então, se nós restringíssemos a hipertensão arterial a simplesmente um quadro onde nós temos um comprometimento do fogo, nós estaríamos reduzindo todos esses padrões sindrômicos. Por isso que cada paciente é único. Por isso que você vai pegar um paciente que tem hipertensão arterial e ele vai ter então aqui uma língua com a ponta vermelha ou extremamente vermelha. Então vamos aqui. Língua. Vamos fazer o trem completo. Língua extremamente vermelha. Seria um padrão somente de fogo. Um padrão somente de fogo. Tá? Nós poderíamos ter uma língua, né, com, em especial, as laterais vermelhas, mostrando a ascensão da energia Yang. Tá? Laterais vermelhas, que pode se traduzir numa língua trêmula, desviada, que mostra a ascensão da energia Yang. Certo? Nós podemos ter uma língua edemaciada, com edema, né? Mostrando a alteração da terra, gerando então alteração nos vasos sanguíneos, mostrando uma vermelhidão na ponta. Vermelho na ponta. Tá? Olha, nós estamos fazendo caso hipotético, pensando na fisiologia energética de uma patologia e os padrões de desequilíbrios que ela possa apresentar. Tá? Nós podemos ter, então, uma saburra amarela. Aonde? Lá no triplo aquecedor inferior. No triplo aquecedor inferior. Que gera um desgaste da essência que pode se traduzir numa fissura da raiz até a ponta, que pode mostrar a língua vermelha também associada. Tá? Nós podemos ter um padrão de desequilíbrio de fissura da raiz até a ponta, mostrando também uma língua vermelha nas laterais, com tremor ou desviada, mostrando ela vermelha na ponta, mostrando um padrão de desequilíbrio da água.
da madeira, da ascensão da energia yang gerando calor, que interfere também na hipertensão arterial. Nós podemos ter também uma língua fissurada da raiz até a ponta, né, gerando um edema de língua, uma língua volumosa e a língua vermelha. Tá? E nós podemos ter uma língua úmida, que com a associação dela vermelha, mostrando a alteração do metal e do fogo. Ah, que lindo isso! É muito bonito isso. Mas será que é funcional? Será que o paciente vai vir descrito dessa forma? Você acha que seu paciente vai vir descrito dessa forma? Ou ele vai chegar aqui, ó, com um combo de vários desses fatores. Lembrando que, geralmente, o paciente não chega só com hipertensão. A hipertensão dele já gera insônia, já gera ansiedade, já gera uma cefaleia. Tá vendo? O quanto as coisas são complexas dentro da medicina chinesa. O porquê que fazer um reequilíbrio geral no seu paciente é ponto fundamental para os seus resultados. Isso que se torna a acupuntura incrível. É isso que faz os meus olhos brilharem. É a possibilidade de você entender o seu paciente não só com uma visão de que o paciente é hipertenso, de que o paciente tem enxaqueca, de que o paciente tem esclerose múltipla, de que o paciente tem uma dor lombar. Não. O seu paciente é muito mais do que isso. O seu paciente, ele vem recheado de desequilíbrios energéticos e emocionais. É a mesma coisa de você pegar um bolo de aniversário muito bonito e comer só a parte estrutural por fora. Você não vai saborear tudo aquilo que o paciente tem para você entender todo o processo. Show? É você olhar um bolo só pela estética dele. Pela estética dele. Mas você não vai entender o que tem ali por dentro daquele bolo, qual que é o recheio. É isso que nos diferencia de uma visão da medicina ocidental, que olha o paciente pela sintomatologia. Exatamente. Cada paciente é um jogo de detetive onde temos que descobrir um crime, cheios de pistas. Exatamente. Esse é o processo. É isso que deixa a acupuntura tão fantástica. A possibilidade de você não tratar o seu paciente só na sintomatologia. Olha aqui. Sintomatologia, hipertensão arterial. O seu paciente não é apenas a menopausa dele. Não é só a menopausa. O seu paciente tem síndromes energéticas e emocionais. E é por isso que eu sempre falo, alinhe expectativa com a realidade do seu paciente. Não é uma única sessão que vai fazer o seu paciente regular todos esses padrões de desequilíbrios energéticos. E eu nem falei dos emocionais. E eu nem citei os emocionais ainda. Então, a acupuntura não é milagre. Por mais que nós tenhamos resultados tão fantásticos com a acupuntura não é milagre. Às vezes o paciente chega pra gente querendo fazer uma única sessão de acupuntura, achando que vai resolver a vida dele. Se fosse assim, seria lindo, seria maravilhoso, mas não é. Não é. Tá? Então, precisamos estar com isso enraizado na nossa mente. É isso que vai fazer a diferença nos seus resultados. É isso que vai potencializar você como um profissional renomado. É a sua capacidade de enxergar no outro aquilo que está invisível aos olhos.
O acupunturista fora da curva é aquele que consegue enxergar o paciente naquilo que está invisível aos olhos, e eu posso ir ainda mais longe. É você enxergar o seu paciente, o que está invisível aos olhos e o que está mudo na sua fala. Aquilo que ele não fala, aquilo que ele não abre. É você conseguir enxergar aquele pontinho de uma ferida que está lá guardada às 7 chaves. Esse é o grande diferencial para o acupunturista que quer ter sucesso nos seus tratamentos. E aí eu falo para vocês, a partir do momento que você chega nessa causa exata, que você entende de toda e qualquer patologia, seja ela crônica ou aguda, aí você vai ter os melhores resultados. Aquilo que o seu coração não diz. Exatamente isso. Nunca um paciente vai chegar para você e já trazer mastigado e falando para você que a dor lombar dele vem por uma insegurança, de uma frustração que ele teve quando ele tinha 15 anos de idade. Ele nem sabe disso. E aí você, como profissional de acupuntura, você vai usar as agulhas através de um método de anamnese, de diagnóstico energético e emocional, para fazer com que ele tenha essa consciência. E às vezes ele nem precisa te falar. Ele vai resolver com ele mesmo. O que torna ainda mais fantástico e incrível essas técnicas. É isso que faz os nossos olhos brilharem. É isso que muda o jogo da acupuntura. E aí, como que eu vou selecionar pontos de acupuntura? Como que eu vou falar para você? Olha, usa o ponto estômago 39, que ele é o melhor ponto para hipertensão arterial. Usa o ponto estômago 39, que é o melhor ponto para hipertensão arterial. Tô chutando, não tô falando que ele é bom. Só tô fazendo um apelo aqui. Você acha que se o estômago 39 fosse excelente para hipertensão arterial, ele sozinho conseguiria corrigir todos esses padrões de desequilíbrios energéticos? Vocês acham? Não. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Ponto sozinho ele não faz milagre. Ponto sozinho ele não faz milagre. Mas uma seleção de pontos escolhida a dedo para cada paciente, para cada desequilíbrio energético, para cada desequilíbrio emocional, vai fazer a grande diferença no seu tratamento. E aí, então, nós podemos começar a pensar em sugestões de pontos para tratar essa hipertensão. Por exemplo, um paciente que tem puro fogo e calor no coração, você pode usar pontos C3, C7, R2, que são pontos que diminuem calor. São pontos que diminuem calor no coração. São pontos que diminuem calor no coração. Mas e se o seu paciente tiver a ascensão do fígado com a lateral da língua vermelha? Então você tem que diminuir o calor lá do fígado. F3, F8, F2 vão diminuir a vermelhidão e diminuir o tremor da língua. Às vezes fazer sangria em F2 ou até mesmo sangria em F1 para tirar a irregularidade energética. A irregularidade energética. Nós podemos pensar, se o nosso paciente tem muito fogo, no coração, muito fogo, né, no fígado, o que nós podemos fazer para diminuir o fogo do fígado? Jogar água. Como que nós jogamos água? Essa é a metodologia que eu ensino dentro do curso de acupuntura eficiente. Usar tonificação e sedação através dos pontos Shu antigos. Tá? Que é o mesmo princípio que eu uso para formatar a linha terapêutica de inteligência emocional. Então vamos lá. O fígado, ele é órgão. E os órgãos, por regra dos Shu antigos, eles começam pelo elemento madeira. Então quais são os pontos Shu antigos do fígado? F1,
F2, F3, F4 e F8. Por isso que o ponto F8, ele diminui o calor do fígado. Porque ele é o ponto da água que cai no fogo. Olha que incrível você usar uma linha de raciocínio usando pontos Shu antigos que os chineses usam há milhares de anos. O ponto F3 é o ponto da Terra, energia Yin, que estabiliza o fogo. Por isso que ele é indicado, F3 com F8. Entende que agora você consegue compreender o porquê que você usa essa combinação para diminuir o fogo do fígado? Diminuir a ascensão do fígado? Pessoal, mais do que ensinar isso, eu preciso que vocês entendam isso. Vocês estão conseguindo compreender? Vocês estão conseguindo compreender esse processo capaz de você selecionar os melhores pontos de acupuntura? Sim ou não? Pontos Shu antigos. Adoro essa metodologia. E aí, o seu paciente pode ter hipertensão, né, por uma estagnação de energia. E aí já vai mudar totalmente os pontos que você vai selecionar. Então, pontos que diluem energia. Baço 6 e baço 9 diluem a energia. E você ainda pode usar isso, né, diminuindo o calor na ponta, né, usando, olha aqui, o baço também é órgão. Então, baço 1, baço 2, baço 3, baço 5 e baço 9. Então, o baço 9, ele diminui o calor. Tá? O baço 6, ele regula a energia. Você pode usar também o baço 3, que é o ponto Yin do baço. O ponto Yin diminui o calor gerado por uma estagnação. Show? Perfeito? Vamos lá? E se o paciente tiver uma deficiência de energia Yin da água ou uma deficiência de essência? Ponto R7. R7 melhora a qualidade da essência Yin. O rim também é órgão. R1, R2, R3, R7 e R10. Se tem calor, o ponto R10 auxilia esse processo. O ponto R2 é o ponto da água que cai no fogo também. Então, R2 e R10 diminui o calor se essa língua estiver vermelha e com saburra amarelada lá nos rins. Tá? O ponto R3 é o ponto que cai na terra. R3 melhora a energia Yin, tá? E a energia Yang dos rins. Ele regulariza o rim. Show? Se a língua tem fissura, se ela tem vermelhidão, se ela tem tremor, se ela está vermelha, eu posso começar a associar todos esses pontos. Então, para a fissura que pega da raiz até a ponta, que trabalha a essência, R3, R7, R2, R10, a vermelhidão na lateral, F3, F8, o tremor e o desviado, F2 e F1, que pode ser feito com sangria. Se ela estiver vermelha, R2, C3, C7. Tá vendo que muda a seleção de pontos? Isso aqui não é fechado, isso aqui são sugestões de pontos. Sugestões de pontos que nós podemos fazer para auxiliar o nosso paciente a ter o melhor resultado. Tá? Se o paciente tem fissura, edema, vermelhidão, além dos pontos R7, R3, nós vamos usar o baço 6, o baço 9. Se tem vermelhidão, podemos associar com o baço 3.
Agora, se esse padrão de desequilíbrio vem por uma deficiência da energia Yang do metal, nós podemos usar pontos P7, que melhora a energia do pulmão, tá? Ponto P5, tá? Com vermelhidão podemos usar R2, C3, C7. Olha que fantástico, porque associado a isso aqui também, nós podemos associar os pontos Shu-dorsais. Shu-dorsais. Então, para o metal, para o fogo, para a madeira, para a terra e para a água, nós podemos fazer um reequilíbrio não só energético. Exatamente, ainda não estou considerando o emocional, vou falar agora. Apenas o energético. Ainda falta fator constitucional, falta fator emocional. Então, para trabalhar aqui cada um desses padrões de desequilíbrios, nós podemos ainda usar Shu-dorsais. Então, bexiga 13, bexiga 15, que vai trabalhar o pulmão, o coração, o bexiga 19, o bexiga 18, o bexiga 20 e o bexiga 23. O bexiga 23. E aí aqui nós podemos começar a pensar nas questões emocionais também. Aqui nós estamos fazendo os Shu-dorsais para o reequilíbrio orgânico. Mas nós já podemos associar aqui o tratamento dos Shu-dorsais para começar a pensar no emocional. Então, bexiga 42, bexiga 44, bexiga 47, bexiga 49 e bexiga 52. Trabalhando a parte emocional de cada um dessa linha terapêutica. Ainda podemos associar o bexiga 14, né, com um fator de proteção das emoções. Tá fazendo sentido isso para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Que selecionar os pontos de acupuntura é o processo final de tudo aquilo que você deveria ter feito desde o começo. Desde o começo. E além de tudo isso aqui, nós podemos entrar com a linha terapêutica de inteligência emocional para dessensibilizar as emoções. Dessensibilizar as emoções. Como, por exemplo, se o paciente tem muito fogo, muito calor, pode ter ansiedade associado, dessensibilização do fogo. Se tem muita raiva, frustração, mágoa, rancor, dessensibilização da madeira. Se tem muita preocupação, gerando estagnação, dessensibilização da terra. Se tem alteração da água, dessensibilização da água, dessensibilização da insegurança e do medo. Se tem muita tristeza, introspecção, paciente muito frio, paciente muito fechado, você pode usar a dessensibilização do metal. Se você percebe que esse paciente tem alguma alteração emocional que pode ter vindo do processo da formação dele, da geração dele, que possa ter passado da mãe para o filho, dessensibilização gestacional. As dessensibilizações eu ensino dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional. Mas se você quer aprender o raciocínio clínico para selecionar os melhores pontos, isso eu ensino dentro do curso de acupuntura eficiente. Dentro do curso de acupuntura eficiente. Que aí eu mostro pontos Shu antigos, fisiologia energética, eu mostro os principais pontos de acupuntura e a sua raiz energética para você selecionar esses melhores pontos. Mostro isso na localização de pontos com videoaulas, com e-book de pontos. Mostro a avaliação do diagnóstico energético, do diagnóstico emocional. Mostro diagnóstico de língua, diagnóstico de pulso. Mostro diagnóstico com o Rio Duraco. Mostro a eletroestimulação. Mostro como você vai selecionar a anamnese, como você vai direcionar as suas perguntas para cada paciente. De bônus, você vai levar auriculoterapia, moxa, craniopuntura de Yamamoto, eletroestimulação, Rio Duraco, avaliação, diagnóstico e tratamento com o Rio Duraco. Tudo isso tem dentro do curso de acupuntura eficiente. E então, eu resolvi abrir uma Black Friday do curso de acupuntura eficiente.
com um mega desconto para vocês. Então, quem tiver interesse, de hoje até sexta-feira está aberto a Black Friday do curso de acupuntura eficiente, tá? Se você tiver interesse, vai lá no meu direct, me chama lá que eu te mando o link do desconto da Black Friday. Show? Perfeito? Fez sentido para vocês aí? Como selecionar os melhores pontos de acupuntura? Então tá aí, tá? Mais um Café com Acupuntura, trazendo um raciocínio clínico por trás, para que você possa entender o racional para todo esse processo. Show? Então esse foi o nosso Café com Acupuntura de hoje. Se você tem interesse na nossa Black Friday do curso de acupuntura eficiente, André, me chama no direct que eu te passo um desconto especial, tá? Aluno sempre tem desconto, tá? O Black Friday do curso de acupuntura eficiente, se você tem interesse nesse curso, me chama no direct que eu libero o desconto para você, tá? No mais, um grande abraço. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct. Nos vemos em breve, tá? Quinta-feira estou aqui para mais um Café com Acupuntura, tá? Se preparem, vem coisa boa por aí. Se você quer entender melhor do raciocínio clínico, sem pensar nas questões emocionais puramente, como no curso de acupuntura na inteligência emocional, está na hora, está aberta as inscrições para o curso de acupuntura eficiente. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal!